Sampaio Corrêa embarca para Salvador. Pelo menos 2 alterações são esperadas no time que vai enfrentar o Vitória nesta quarta-feira. Janela de transferência se aproximando. Quem no Sampaio Corrêa pode ser ou pode não ser transferido? Agora fazer seus óculos ficou bem mais fácil. Aqui na Ótica Suel com descontos especiais. Sem contar com a garantia de adaptação. E sem contar com o atendimento diferenciado. Aqui na Ótica Suel, você, amigo, cliente, tem vez. Estamos localizados na rua Floriano Peixoto, número 1010, Centro. Ótica Suel, os óculos dos artistas. Olá, torcida, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Laércio Costa Narrador. Inscreva-se, acione o sininho para as notificações. Seu like é importante para o fortalecimento do canal. Compartilhe e deixe os seus comentários aqui. E o Sampaio Corrêa Futebol Clube, depois de empatar com o Ceará aqui em São Luís, já está voando com destino a Salvador. O time do Sampaio Corrêa tem voo direto. Hoje, amanhã no Sampaio Corrêa foi de apresentação bem cedo, no CT José Carlos Macieira. Depois a apresentação no aeroporto aconteceu por volta das 10h30, 11 horas, o almoço do Sampaio Corrêa e o embarque da delegação tricolor com destino a Salvador, na Bahia. Isso mesmo, olha aí a programação. O voo aconteceu às 11h55 e a chegada às 14h10 na Boa Terra. Então, que bom que o Sampaio Corrêa tinha enfrentado aí verdadeiras maratonas em aeroportos para chegar ao seu destino e de volta a São Luís do Maranhão. Portanto, Sampaio já nessa sequência que a gente diz que é uma sequência pesada, que o Sampaio terá pela frente, são adversários difíceis na parte alta da tabela. O time tricolor então já encarou o Ceará em casa. Sampaio empatou em 1-1, poderia ter vencido o jogo, e aí eu considero 2 pontos perdidos para o Sampaio, dado o volume de jogo que tivemos aqui, para bater uma equipe que viu o Sampaio Corrêa ter amplo domínio da situação, e o time continua ainda pecando muito na pontaria. Foram muitas oportunidades perdidas e somente uma bola acertou o gol adversário. Ela entrou no gol adversário. De muitas finalizações do Sampaio Corrêa. O Sampaio, não sei se o Pimentinha voou ou não com a delegação, pode ser até que de acordo com essa programação, ele tenha viajado ou não, mas o Pimentinha fala aqui no canal, Laércio Costa Narrador, Laércio Júnior do canal A Cara do Gol, ouviu o Pimentinha, uma exclusiva com o Pimentinha, e a gente reproduz aqui também no nosso canal Laércio Costa Narrador, então falando ao Laércio Júnior Pimentinha. Pimentinha, hoje era para ser uma ressaca bacana de uma grande vitória, mas eu tenho certeza que todos que saíram do estádio ontem saíram com um sentimento de dever cumprido, né? Sampaio fez um grande jogo, né, Pimenta? Sim, a gente fez um grande jogo, a gente sabe que poderia ter saído com a vitória, mas infelizmente não veio, mas um pontinho também conta aí, a gente sabe que é importante, mas agora é descansar, que é um jogo difícil contra o Vitória. Agora, a atuação individual, como é que você avalia? Às vezes a gente fala em relação a esse planejamento que é feito pelo Pimentinha. Ontem o Arlindo Maracanã, inclusive, comentou com muita propriedade, né? Eu acredito que é algo que está dando certo, né, Pimenta? Já tem um bom tempo que você não tem uma lesão grave e toda vez que consegue jogar no estádio do Castelão, consegue atuar em alto nível, né? Tá dando certo esse planejamento que está sendo feito na tua carreira? Sim, eu acho que o clube entendeu uma forma de me preservar mais, até porque tem a questão da idade, tem a questão do gramado do campo, que é pesado, os horários que a gente jogou como ontem, um horário que é praticamente desumano pelo sol que a gente tem aqui, a gente sabe disso, mas tem um planejamento, eu procuro cumprir bastante esse planejamento, com fortalecimento, com academia, com tratamentos aí para recuperação, e a gente sabe que o torcedor quer que a gente jogue todo jogo, mas a gente sabe que é difícil porque são 38 rodadas, e graças a Deus individualmente eu estou conseguindo me sair bem nos jogos aqui no Castelão, mas eu tenho certeza que quando for preciso ir fora também eu vou estar lá. Falando em fora, vai para esse jogo contra o Vitória, que é um jogo até especial, contra o ex-técnico Léo Condé? Sim, é um jogo contra o ex-treinador, né, que tanto passou aqui, fez sucesso, e amigo meu pessoal também, o Léo. Mas tem um planejamento aí, não sei o que eles vão decidir, fica aí a cargo da comissão técnica, eles que resolvem tudo.
Eu estou aqui só para obedecer, né, que é o que a gente pode fazer. É uma sequência até desgastante demais, né? Sampaio jogou 3h30 da tarde no domingo, já joga quarta, depois já sábado tem outro jogo. É algo realmente que tem que manter o equilíbrio para ninguém estourar e o time conseguir jogar em alto nível. Sim, é questão de preservar mesmo, por causa de lesão, é desgaste físico, é cartão amarelo, é muita coisa. Então a gente tenta o máximo possível amenizar isso tudo, que as viagens aqui são desgastantes, a gente sabe que os voos aqui são complicados. Depois tem uma viagem de muitas horas para Tombos lá, que é em Muriaé, para falar a verdade, com Tombense, que dá mais ou menos umas 10 horas de ônibus ainda. Então a gente tem todo esse desgaste aí, mas eu vou pensar nisso tudo aí para quarta-feira da tarde. Agora, Pimentinha, pelo amor de Deus, foram 7 oportunidades claras de gol, só uma bola entrou. 71% de posse de bola do Sampaio Corrêa, principalmente no primeiro tempo. Domínio absoluto até 40 do primeiro, até 40 do segundo. E infelizmente, de todas as oportunidades, só entrou uma, Pimentinha. O que está faltando, Pimentinha? O que eu falei depois que saí do jogo é ter a cabeça fria ali. Acho que é um pouco de ansiedade de querer botar a bola para dentro, de fazer os gols. Eu acho que está faltando um pouco mais de capricho nosso ali para a gente fazer os gols. Mas eu tenho certeza que logo essa ansiedade vai passar e a bola vai começar a entrar mais vezes. Agora dá essa moral, porque ontem eu narrei bacana, viu? Foi uma raça. Dá uma moralzinha também pra gente da TV Sampaio, nessa estreia da TV Sampaio PagBet, hein, Pimentinha? Com certeza, a TV Sampaio veio aí para somar com a gente, para estar dando o melhor pro torcedor, junto contigo aí na narração, que é espetacular. O Arlindo Maracanã que teve ontem aí nos comentários, a própria galera do marketing sempre tá junto aí ajudando. Acho que é espetacular, a TV Sampaio vai ajudar muita gente também. Valeu, garoto. Valeu, abraço. Então, beleza, tá aí o Grande Pimenta ponderando aí que pode viajar ou não com a delegação, pode ter seguido ou não com a delegação. Sampaio não costuma divulgar os relacionados que seguem, mas a gente vai ficar sabendo. Mas o Pimenta já tem uma programação especial com essa maratona de jogos que o Sampaio Corrêa também terá pela frente. Talvez seja importante mesmo o torcedor entender de que é necessário que o Pimentinha tenha aí a sua programação especial dentro do Sampaio Corrêa. E vamos ver, o Sampaio, eu vejo o Sampaio, se tiver a mesma disposição que jogou, com Pimentinha ou sem Pimentinha, jogando diante do Vitória, ele vai trazer um bom resultado. A Fonte Nova vai estar lotada? Vai estar lotada. O Léo Condé faz questão de dizer, o torcedor comprou exatamente o projeto da Série B. E se ele comprou o projeto da Série B, não vamos nem convocá-lo, porque ele vai estar presente. Então, prenúncio de uma casa cheia, mais uma vez, estádio da Fonte Nova com capacidade máxima de torcedores, e vamos aguardar o Sampaio, que está acostumado a grandes públicos, os jogadores são acostumados. Então, vamos ter aí um grande espetáculo com o Sampaio, espero não ficando com linhas baixas, mas o Sampaio tentando, mesmo na casa do adversário, tendo uma atitude que seja aceitável para um jogo em que a gente sabe que o Vitória não tem nada mais do que o Sampaio. O Ceará não tem nada mais do que o Sampaio. Eu comentei isso aqui muitas vezes. Eu não vejo ninguém tão acima do Sampaio Corrêa, nem o Atlético Goianiense, nem o Ceará, nem o Criciúma. Ninguém mais do que o Sampaio Corrêa. Veja que o Ceará, com o investimento que tem, com jogadores que ganham acima de 100 mil, 150 mil, alguns até com 200 mil, e o Sampaio Corrêa com uma folha muito mais modesta, o Sampaio Corrêa conseguindo fazer um grande jogo e amassar o time cearense no Estádio Castelão. O resultado não foi aquele que a gente esperava, que fosse a vitória, que fosse por 1-0, 2-1, já que o Ceará empatou, mas a vitória não veio. Fica o sentimento que poderíamos fazer muito mais. Diante do Vitória, vamos aguardar esse adversário bastante difícil e perigoso. Moçada, a 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, apresentando já nesta terça-feira, Criciúma e CRB, às 19 horas, Chapecoense, Sport Recife também no mesmo horário, teremos Vila Nova e Tombense, 21h30, e para fechar esta terça-feira, tem Novo Horizontino e Botafogo de São Paulo. Então, esses são os 4 jogos que serão realizados nesta terça-feira. Para esta quarta-feira teremos Ceará e Avaí, abrindo a rodada às 19 horas. Também 19 horas tem ABC e Atlético Goianiense. Guarani recebe o Mirassol, vem de vitória diante do triunfo, diante do Sport Clube Vitória. Ganhou de 2-0 e vai cheio de moral para esse confronto diante do Mirassol.
O Ituano às 21h30 contra a Ponte Preta, mesmo horário Sampaio Corrêa e Vitória no Barradão e Londrina diante do Juventude às 21h30. Então veja que são 4 jogos às 21h30, apenas o jogo do ABC e Atlético Goianiense às 19h nesta quarta-feira. Então, Sampaio Corrêa em campo, vamos aguardar aí um grande resultado da Bolívia querida. A minha preocupação agora está na janela de transferência. O Sampaio já anunciou alguns nomes, né? Nós já trouxemos aqui, inclusive, o Emerson Carioca, que ele é o atacante que foi contratado, já mostramos isso aqui no conteúdo de ontem. Então o Emerson Carioca, você já sabe, não custa nada a gente dar uma passadinha aqui no Emerson Carioca para você. Tá aí a foto dele, o jogador de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, atacante de 1,73 m de altura, atacante de beirada. Então é um atacante que o Sampaio pode estar precisando, principalmente porque tem um Pimentinha que o Sampaio não pode contar em todos os jogos. Então tem aí essa programação especial do Pimentinha, então você já pode contar aí de repente com esse atacante que foi contratado. Emerson Oliveira de Almeida, o Emerson Carioca, que tem uma temporada, tem equipes por onde passou também, um jogador que estava no Botafogo, nem atuou, se transferiu já para o Sampaio Corrêa, esteve no Falcon com 8 jogos, marcou um gol na Portuguesa também nessa temporada, com 12 jogos e 3 gols, em 2022 esteve no Alverca de Portugal, também com 25 jogos realizados, na verdade foram no time B 2 jogos, depois passou para o principal também com 25 jogos, né? Aí teve uma boa participação. Estou pela Portuguesa do Rio de Janeiro, Sampaio Corrêa teve aqui em 2020 pelo Sampaio Corrêa. Aliás, Sampaio Corrêa teve aqui não, galera, toda hora que eu vi Sampaio Corrêa acaba me atropelando aqui, mas o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, né? Ele esteve lá com 12 jogos, então Sampaio Corrêa não é problema para ele, porque ele já conhece. Foram 12 jogos do Sampaio Carioca em 2020 com 9 gols marcados. Passagem no Volta Redonda, no Cabo Friense e outras equipes também. Aí o Emerson Carioca para pontuar essa temporada na Série D, onde ele no Falcon teve 8 jogos com 1 gol marcado. E vem agora para o time do Sampaio Corrêa Futebol Clube. É esse jogador. Um outro jogador que o Sampaio Corrêa também está trazendo aqui é o Leonan. Olha aí o Leonan. Leonan Santos de Abreu, que é o atacante que está chegando aí para o Sampaio Corrêa. Aliás, é o zagueiro de 1,89 m de altura, está com 86 quilos, 22 anos de idade. A temporada dele é a seguinte: Campeonato Paulista A3, 21 jogos, ele está vindo do Capivariano, com 2 gols marcados, zagueiro, né? Zagueiro. Teve também passagem, começou na base do Vasco da Gama. As equipes por onde ele passou, 2020 para cá, Desportivo Brasil, 2021 no União Suzano, teve também 2022 no Desportivo Brasil de volta e no 15 de Jaú, e no Capivariano agora, com 21 jogos e 2 gols marcados, então ele se transferindo aí para o Sampaio Corrêa para a Série B do campeonato. E o Samuel, o Samuel Santos, não é isso, Júnior? Samuel Santos, lá o Júnior está por aqui também. O Samuel Santos, que está vindo inclusive do Paysandu, lateral, e vem aí para o Sampaio Corrêa. A gente vai mostrar também o Samuel Santos para você aí no próximo conteúdo. Mas galera, me preocupa também como estava falando, a temporada agora, essa janela de transferência dos jogadores, que até 8 jogos ele pode se transferir. Desde 2022 está assim, do ano passado. Antes eram apenas 6 jogos, agora não, você pode se transferir até com 8 jogos. Mas se você tiver 9 jogos, você já não poderá mais se transferir para uma outra equipe. Então o Sampaio, que já sofreu com isso, alguns jogadores que não ficaram, que foram embora, por conta do Sampaio não ter receita para segurá-los e a proposta ser maior. Mas eu dei uma passadinha e o time principal do Sampaio Corrêa tem alguns jogadores, por exemplo, que hoje poderiam se transferir. O Pimentinha, por exemplo, ainda não tem o número de jogos necessários. O Pimentinha poderia ser um cara assediado, mas creio que do Sampaio Corrêa não sairia. Vou começar pelo goleiro. Está aqui o Luiz Daniel. Luiz Daniel, na temporada, tem 13 jogos na Série B do campeonato. Na temporada são 31 jogos com a camisa do Sampaio. Ele não teve fora de nenhum jogo do Sampaio Corrêa aqui na série B. Então 13 jogos, está fora aí de cogitação. Matheus Pivô, que é um outro, só não sei que vai para a Série A do Campeonato Brasileiro, mas já tem 11 jogos, não se transferiria mais para nenhuma equipe da Série B. Matheus Pivô, 11 jogos no Sampaio Corrêa. Gustavo Henrique,
Tá aí, o zagueiro titular, Gustavo Henrique. Então, tem 10 jogos com a camisa do Sampaio. O outro, Gabriel Furtado, 8 jogos nesta temporada. Ainda poderia se transferir, mas está escalado para esse jogo diante do Vitória, que seja assim, que aí acaba logo essa onda. Com 9 jogos já não poderá mais se transferir. Então o Gabriel Furtado são 8 jogos com a camisa tricolor. Vitinho, que vem atuando como titular na lateral esquerda, ele tem 12 jogos com a camisa do Sampaio nesta Série B. Johnny Douglas, 10 jogos, né, realizados. Também é outro que é um bom jogador, é titular e vem sendo muito utilizado. No Sampaio já tem 10 jogos. Maurício, 9 jogos. Então a cota do Maurício também já foi embora. Ninguém mais pode tirar Maurício da Série B, não. Para o Sampaio Corrêa. Vamos lá para o Neto Paraíba. Neto Paraíba, 9 jogos também. Tá bem o Sampaio Corrêa. E o Massinho, 10 jogos. O Massinho. Por falar em Massinho, galera, é bom pontuar que ele não vai jogar contra o Criciúma, né? Por que ele não vai jogar contra o Criciúma? Porque ele veio do Criciúma para cá, é aquela tal cláusula que o jogador, mas contra a gente ele não pode jogar, né? Quer dizer, ele não serviu lá, mas não pode jogar agora contra o time. Então o Massinho está fora desse confronto diante do Criciúma. Pimentinha, tá aqui o Pimentinha. Pimentinha tem 7 jogos, né? Já com a camisa do Sampaio, aquilo que falei. Então ele ainda estaria no foco de transferência se algum clube da Série B quisesse investir em cima dele. Mas o Pimentinha com certeza não sairia do Sampaio Corrêa, até pela logística que o Sampaio Corrêa faz. Pimentinha não gosta mesmo de viajar, e aí tem essa logística de 35 anos, como ele já falou aí para nós. Então vamos nessa. Ítalo, tá aqui o Ítalo. E o Ítalo já tem 9 jogos com a camisa do Sampaio, 2 gols marcados nesta Série B do Brasileirão. Então esses jogadores são jogadores titulares do Sampaio Corrêa, que nós pontuamos aqui, mostrando assim com imagens para você. Mas os outros jogadores, Lécio Costa, Thiago Braga, por exemplo, é goleiro, né? O Eduardo também, ainda não jogaram, não tiveram ainda a oportunidade. Luiz Daniel jogou todos os jogos. Fábio Aguiar, zagueiro, tem 2 jogos. O Alisson, 7 jogos. Joécio, 8 jogos. Ainda poderia se transferir o Joécio. O Alisson também, tem só 7 jogos, né? Léo Silva, 5 jogos. Pará, 3 jogos. Alexandre Tan, 3 jogos. Rodrigo Souza, 5 jogos. Aí tem alguns jogadores que você vai dizer, graças a Deus, ele pode ir embora, né? Então, Rafael Vila, 7 jogos. Luiz Otávio, 11 jogos. A camisa do Sampaio tem sido muito utilizada e é bom jogador, Luiz Otávio. Eloy, 7 jogos. Patrick Carvalho, 5 jogos. Até aqui nenhum gol com a camisa do Sampaio. Vinícius Cascais, 3 jogos, também nenhum gol. Bill, 7 jogos, 1 assistência. Vinícius Alves, 13 jogos, 1 gol marcado na Série B, 6 gols na temporada. É o artilheiro do Sampaio, por incrível que possa parecer. E Matheus Martins, 6 jogos e 1 gol marcado pelo time do Sampaio. Esse é o grupo do time Tricolor de Aço. O grupo Tricolor vai ter dispensas, é bom lembrarmos aqui ao torcedor. O Sampaio deve anunciar outras contratações, pelo menos 6, foi o que disse o presidente Sérgio Frota, e esses 3 jogadores já foram anunciados, como já falamos, o Emerson Carioca, o Leonan, que vem aí do Capivariano, da A3 de São Paulo, e Samuel Santos, que vem do Paysandu. Esses já são reforços anunciados pela Bolívia querida, o Tricolor de São Pantanal. É claro que no próximo conteúdo teremos mais detalhes sobre a viagem do Sampaio Corrêa, a movimentação desta manhã, a tarde do Sampaio Corrêa lá em Salvador e os preparativos para o jogo diante do Esporte Clube Vitória da Bahia. Inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para as notificações, deixe o seu joinha, compartilhe e faça os seus comentários. Grande abraço, fique com Deus e até mais.